Fala aí, extraordinários! Sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo! Bora pra cima! Bora pra cima! Fala, gente! Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Aí, foi. Boa noite, boa noite, boa noite, vocês estão aí? Sejam todos bem-vindos. Bora trocar uma ideia aqui. Eu queria falar um pouco sobre ambiente. O quão importante é a gente se manter em ambientes positivos na nossa vida. Porque o que acontece? Esses dias agora eu fui palestrar em um evento e eu falei a importância dessas pessoas estarem em ambientes como aquele. Eu falei, a primeira fala minha na palestra foi o seguinte, cara, parabéns para vocês que estão aqui numa quarta-feira procurando conhecimento, procurando conteúdo, procurando se desenvolver, procurando crescer, porque daqui vão sair pessoas que vão ajudar as pessoas lá fora. Então o que acontece? Eu quero abrir essa live, vai ser bem rápida, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. E o que acontece? Eu quero só alertar e despertar vocês para a seguinte coisa. Existem pessoas precisando daquilo que a gente carrega. Se você decide vir me escutar todo dia aqui, eu vou falar toda vez quando você vier aqui. Existe uma mensagem que você carrega e que você precisa ativar isso para ajudar pessoas. É isso que a gente veio fazer aqui. Qual que foi o maior ato de... O que Jesus mais fez na passagem dele aqui na Terra? Foi servir as pessoas. Então, nós que somos imagem e semelhança dele, o que a gente veio fazer aqui? Servir as pessoas, contribuir. Mas com o que, João? Com aquilo que a gente tem. Com aquilo que a gente absorve, com aquilo que a gente carrega, com aqueles objetivos, com os motivos que a gente tem. A gente precisa ajudar o próximo. O motivo por trás de qualquer objetivo que for tem que ser ajudar a pessoa a se desenvolver, a crescer no espírito, na alma e no corpo. É isso que tem que nos alimentar. É esse motivo de querer ajudar as pessoas. Então você que decide vir aqui, me assistir, me escutar todo dia, você pode ter certeza que eu vou plantar uma semente no seu coração para você ajudar as pessoas, para você despertar as pessoas. Porque o que eu quero falar aqui? O que acontece? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo. Até 2030 vai ter casos, cara, é uma loucura você pesquisar. 68,8% da população brasileira estão acima do peso, 38% mais ou menos estão obesos. Os gastos em apostas online chegam a 30 bilhões por mês, mais de quanto? Mais de 200 bilhões aí por ano. Os gastos com apostas online por ano são maiores. Pega isso aqui. Os gastos com apostas online são maiores por ano do que o próprio governo tem para disponibilizar em educação. Olha o nível. 30 bilhões de gastos em apostas online por mês. 30 bilhões, não é milhões, não é milhares, é 30 bilhões. Ou seja, vocês estão entendendo o nível que a gente está chegando, e o Brasil e as pessoas precisam de você. Então toda vez que você vier aqui me assistir, me escutar, eu vou tocar no seu coração. Cara, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar na sua casa, você precisa se posicionar na sua família, você precisa se posicionar na sua cidade, no seu bairro, no seu país, na sua casa, no seu trabalho. Aonde você pisar, você precisa se posicionar como uma pessoa que carrega algo diferente. Que carrega algo que precisa, que as pessoas precisam. Deixa eu alertar aqui uma coisa em vocês. Tem alguém preso no sofá, em algum lugar. Tem alguém preso no sofá, no celular, na televisão. Tem alguém preso que precisa escutar uma palavra de libertação que provém de você.
provém de você. Porque Deus coloca uma palavra no meu coração e o meu dever é transmitir essa palavra. Essa palavra vai atingir o seu coração, você vai ser absorvido e o seu dever agora é passar essa palavra adiante. Então o que acontece? A gente precisa estar em ambientes positivos para que a gente possa absorver conhecimento e coisas boas. Porque existe 3 partes: a absorção, processamento e saída. Tudo aquilo que a gente absorve passa por um processamento. Tudo aquilo que a gente processa sai uma hora. É igual quando a gente come. Você come, você digere e depois sai. Correto? Você come, você faz a digestão e depois você tem a saída. É a mesma coisa quando você consome qualquer tipo de conteúdo, consome qualquer conversa, consome qualquer ambiente. Gente, vocês estão entendendo o poder disso aqui? Pegue isso aqui, por favor. Tudo aquilo que você come, a comida, você come ela, você absorve a comida. Você passa por um processo de digestão na sua barriga e isso depois sai. Correto? É assim na nossa vida. Tudo aquilo que você absorve, tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você cheira, tudo aquilo que você toca, ou seja, ambientes, pessoas, televisão, celular, tudo aquilo que você absorve, vai passar por um processamento, por uma digestão na sua mente, no seu coração. E o que acontece? Essa digestão vai ter que sair uma hora. E vai sair como? Comportamento. Então, se você assiste coisas negativas, conversas com pessoas negativas, frequenta ambientes negativos, só absorve coisas negativas, isso vai digerir dentro do seu coração, vai sujar o seu coraçãozinho e isso vai sair em formato de comportamento. Ações ruins, atitudes ruins, pensamentos ruins, emoções ruins, que vão trazer atitudes negativas, que vão trazer resultados negativos. Ou seja, entende que todo comportamento que você tem depende daquilo que você absorve, daquilo que você consome, daquilo que você deixa entrar para dentro do seu coração. Por isso que em Provérbios 4:23 está escrito: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. O seu coração procede em todas as fontes da vida. E no seu coração estão as emoções, estão os pensamentos, os sentimentos. Então, se você não guardar isso aqui, deixar qualquer coisa entrar e sujar o coração, você vai ter comportamentos negativos por causa que você deixou entrar coisa ruim. Então, por que eu estou falando isso? Olha para uma árvore. Uma árvore, ela não tem medo que as pessoas vão achar. Ela rompe, ela cresce, ela prospera, ela frutifica, ela multiplica e não está nem aí para o que as pessoas vão achar. Ela continua o seu crescimento. Cara, nós viemos Jesus, Deus fez a gente do barro, do pó. Cara, quanto mais a gente for simples, menos a gente vai se preocupar com o que as pessoas dizem da gente. Quanto mais a gente for simples, menos orgulho e ego a gente tem. Quanto mais a gente for conectado com a fonte que é Deus, menos as coisas do mundo vão nos preocupar, menos ansiedade a gente vai ter, menos depressão, menos traumas, menos feridas emocionais. Quanto mais conectado com Deus, menos você é impactado pelas coisas do mundo. Quanto mais conectado com Deus, mais cheio você vai ser para poder transbordar. Porque a gente só entrega aquilo que a gente é cheio. É igual um copo, você pega uma caneca. Cara, a caneca ela só derrama quando ela começa a transbordar ou quando alguém vira ela. Só que qual que é a questão? Para a gente transbordar, precisa encher ela primeiro. Não tem como a gente transbordar. Se a gente virar, cara, vai derramar o líquido, não vai sobrar nem pra gente. A gente precisa transbordar para que continue dentro da garrafa e transborde para os outros que estão ao redor. Então a gente precisa se encher como uma caneca e transbordar, cara, para as pessoas. João, mas eu não quero me expor na internet. Tá, não precisa se expor na internet. Tem a sua casa, tem a sua família, tem o seu trabalho, tem as pessoas do seu bairro, tem a comunidade onde você frequenta, tem tudo. Todo lugar tem pessoas e todas as pessoas precisam escutar uma palavra. O que acontece?
Eu há muitos anos atrás não, porque eu não sou tão velho assim. Mas há alguns anos atrás, eu era muito tímido. Eu não conseguia falar direito em público, eu não conseguia expor as minhas opiniões, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito com convicção. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, não tinha clarificado o meu propósito, não tinha entendido realmente a minha identidade, quem eu sou, não tinha entendido o meu chamado, minha missão, não tinha entendido nada disso. Ou seja, uma vez que eu não tenho o entendimento de quem eu sou, eu vou ter medo de transbordar com medo do que as pessoas vão achar do meu transbordo. Olha que louco. Então, onde eu quero chegar aqui com vocês? A sua identidade. Preste atenção aqui em mim. Esquece tudo que você aprendeu sobre identidade. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Está escrito que a gente veio aqui para multiplicar, para frutificar, para dominar. Deus nos deu um espírito de amor, de poder, de domínio próprio. Vocês estão entendendo o poder que o nosso espírito tem? Vocês estão entendendo o poder que a nossa mente tem? Vocês estão entendendo o poder que nós temos quando conectado com Deus, tá? Quando conectado com Deus. Vocês estão entendendo o poder de mudar a nossa vida que a gente tem? Vocês estão entendendo o poder que uma palavra tem? Vocês estão entendendo o poder que um ambiente tem? Vocês estão entendendo o poder que uma live dessa tem? Vocês estão entendendo o poder que uma palavra tem? Eu lembro de uma vez que eu fui no Atacadão, no mercado, e eu fui fazer compra. E nessa que eu fui fazer compra, eu fui no açougue e pedi uma carne lá no açougue, né? Porque você vai no açougue e tem que pedir carne, né? Fruta. Aí pedi uma carne lá, só que eu percebi algo. Eu percebi que tinha uma mulher ali no caixa e tinha um homem cortando as carnes. E, cara, eu senti no meu espírito algo, cara, que aquela mulher tava pra baixo, cara, tava pra baixo. E eu senti no meu espírito o seguinte, cara, vai lá e fala uma mensagem pra ela. Só que na hora que eu recebi, eu não tive coragem. E o que eu fiz? Eu peguei minha carne e fui embora. Quando eu cheguei ali no meio do mercado, isso ficou me corroendo por dentro, me corroendo de entregar a mensagem pra mulher. E eu falei, não vou entregar mensagem não. Aí eu orei por ela de longe, eu falei que Deus abençoe, que Deus cure e tudo mais. Orei ali por ela, rapidinho. Não tava com coragem de ir lá falar com ela. E quando eu tava indo embora, já pronto para ir embora, o que aconteceu? Veio uma palavra muito forte aqui no meu coração, que foi o seguinte: e se você não entregar? E se a palavra que você tiver para entregar foi exatamente o que ela está precisando? E se você não entregar, ela pode cometer alguma coisa negativa na vida dela ou da família dela. E por causa que eu não fui lá falar a mensagem, ela poderia ter feito algo muito ruim. E eu não estava aguentando, cara. Isso estava me corroendo. Eu falei, cara, não dá. Eu vou lá falar para ela. Aí eu perguntei para mim mesmo. Falei, Deus, qual é a mensagem? Aí eu caminhando assim pelo mercado, atento, esperando a mensagem, e veio. Eu fui, voltei lá no açougue, cheguei na mulher e falei, moça, vem aqui, por favor. Deus mandou eu vir aqui e tudo mais. Aí falei o que tinha que falar. Cara, olha que louco. Na hora que eu chamei a mulher, eu falei, moça, vem cá. Na hora que eu chamei, que eu falei a palavra Deus, ela já começou a encher o olho d'água, cara. Aí eu comecei a falar, ela começou a encher o olho d'água. Eu entreguei, falei, Deus abençoe, e saí. Cara, eu saí tão bem, com a sensação de, cara, boa, de que tipo, mas eu fiz a vontade de Deus, eu obedeci aquilo que Deus mandou. Por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes você já sentiu isso. Você pode ter sentido aí, andando pela rua, na sua casa, no seu trabalho, de entregar uma mensagem para alguém.
Você pode ter sentido em algum lugar, em alguma vez na sua vida, de entregar algo para alguém. Só que você acabou não fazendo por medo. E eu quero ativar você aqui nessa live para quando você sentir algo, você obedecer ao seu coração. Quando você sentir de falar algo para alguém, quando você sentir de entregar algo para alguém, quando você sentir de fazer algo por alguém, faça. Faça. Porque, cara, existem pessoas precisando daquilo que a gente carrega. E se nós somos cristãos conectados com Deus, a gente precisa... Porque, cara, vocês não estão entendendo, tem gente presa no sofá da casa, no celular, não está conseguindo levantar para ir até Jesus. Então a gente tem que ir pegar na mão dela e levar até Jesus. Essa que é a nossa missão, cara. Teve um dia que eu fui lá para Macaé, na igreja lá, e a gente estava numa reunião de jovens. E quando a gente chegou na reunião de jovens, era uma reunião de compartilhamento. Cada um compartilhava algo ali para agregar. E a gente compartilhando, aí chegou na vez de uma pessoa, e essa pessoa falou que ela tinha uma amiga e que a amiga dela não estava querendo ir para a igreja, algo desse tipo, sabe? Não tava meio mal, alguma coisa assim estava acontecendo. Ela sentiu de entregar uma mensagem, porém não entregou. E ela ficou depois remoendo aquilo, porque aquela palavra que ela poderia ter entregue, poderia ter mudado a vida dela ou trazido ela para a igreja. Aí falou todo mundo, quando chegou na minha vez, eu virei para ela e falei, cara, eu falei algo forte. Antes de eu falar, eu falei, ó, vai ser forte. Aí todo mundo já regalou o olho. Eu falei, tem gente morrendo porque você não abre sua boca. Tem gente morrendo porque você não abre sua boca. Porque a partir do momento que a gente aceita a seguir a Cristo, a gente tem que assumir essa responsabilidade de ajudar as pessoas, de servir com aquilo que a gente tem. Então o que acontece? Cara, não fique de boca fechada. Não fique de boca fechada. Aí eu falei pra ela, tem pessoas precisando, tem pessoas morrendo por causa que a gente não abre a boca. Então, a partir de hoje, viramos discípulos. Exatamente, a partir de hoje, cara, eu quero que vocês tenham o entendimento de se encher cada vez mais. Se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, se encher cada vez mais daquilo que faz sentido, daquilo que agrega valor, que gera valor na sua vida, de você se encher e de absorver cada vez mais coisas que vão agregar na sua vida. E isso vai fazer com que você transborde coisas boas para pessoas que estão precisando ouvir aquilo que você tem. Então essa live de hoje foi para te ativar, para que você cumpre aquilo que você sabe que tem que fazer. Que você cumpra, que você faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Que você ande, levanta e anda. Essa live é para te ativar, para que você levanta e anda. Essa live é para te ativar, para te dizer, cara, se levanta, sai da tua tenda, sai da tua parentela, conecta com Deus e vê para onde Ele quer te levar. Essa live é para te ativar, para que você entenda que você tem um espírito que, cara, Deus te deu aqui, Deus te colocou aqui para multiplicar, para você governar, para você dominar, para você frutificar. E para você crescer, para você romper, para você prosperar. Deus é um Deus de abundância, não de falta, não de escassez. Só que as nossas ações, Ele nos deu também o livre-arbítrio. As nossas ações têm consequências. Aquilo que a gente faz tem consequências. Aquilo que a gente não planta, a gente consequentemente não colhe. Mas aquilo que a gente planta, a gente consequentemente colhe. Independente se é bom ou ruim, tudo aquilo que a gente coloca na terra, que é frutífera, ela vai dar retorno.
A gente tem que entender que existem momentos na nossa vida que existem períodos de seca e períodos de abundância. E o que vai determinar é o seguinte, cara, se está em período de seca, troca a semente, vai para uma terra que está frutificando. Se está em período de abundância, plante mais sementes, transborde essas sementes, porque olha que louco, pensa numa macieira. Uma semente de maçã, uma semente de maçã você planta, cresce uma macieira. Uma macieira dá, não chega a ser milhares, mas centenas de maçãs, várias maçãs, um monte de fruta. Aí você pega a maçã, você abre ela, dentro de cada maçã tem 6, 7 sementes. E cada semente... 8h30 lá no Bernardo. Tá. Já 8 horas. Tá, vou encerrar aqui. E, cara, e cada semente vai dar milhares de frutos. Cara, vocês estão entendendo aqui? Trazendo para o mundo dos negócios. Cara, vai plantando. Tem algo na Bíblia que está escrito: plante de manhã, à tarde e à noite, porque você não sabe qual semente que vai dar frutos. Então é continuar plantando, é perseverar no plantio e aguardar pela colheita, porque o processo de germinação é com Deus, não é com a gente. Eu estou fazendo live todo dia aqui, já tem tempo que eu falo isso. Tem tempo, ó, eu vivo o que eu prego. Algumas lives lá atrás, eu falava, eu estou fazendo as lives aqui porque eu sei que vai ter colheita. E cara, a colheita vem. Só que a gente precisa plantar, aguardar, perseverar nesse plantio, plantar mais, que a colheita vai vir, cara, de diversas formas. E quando vem, dar muitos frutos, em cada fruto dar muito mais sementes. E essas sementes a gente não pode segurar, tem que plantar de novo. Para assim você fazer todo o processo lá que eu esqueci o nome do local lá que... Esqueci o nome da roça lá. Mas enfim, gente... Plante, transborde, absorva. Absorva, plante, transborde. Tá? Que isso vai mudar a vida de vocês. Fiquem com Deus. Tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Para quem não está no grupo, entra no grupo do WhatsApp para que vocês possam receber o formato em PDF dessa live. Tá? Tamo junto, fiquem com Deus. Manda para todo mundo aí. E é nóis. Valeu, gente.